Meus irmãos, antes de começarmos a nossa palavra de hoje, eu queria trazer uma meditação, uma pequena pastoral para a igreja. Até quero dizer que não foi combinado nada hoje com o pastor Eric de manhã, ele falou sobre esse assunto. O nosso irmão Marquinhos falou sobre esse assunto. E eu preciso falar sobre esse assunto com vocês também. Até porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta, os pastores vão dar conta das ovelhas. Acho que é 3 anos de pastorado ainda, eu não sei o que significa isso. Mas eu não quero ficar com o sangue da mão, a minha mão suja do sangue de ninguém. Principalmente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Essa exortação, ela vem de 9 dos 10 arautos de 2 terças-feiras passadas. O pastor Eric, o irmão Hildo, o pastor Glênio estavam viajando. E nós começamos a tratar sobre esse assunto lá com os arautos. Então eu não estou sozinho nisso. Se o pau quebrar, vai ter que quebrar na cabeça de 10. Então me suporte aí. Vocês já leram na Bíblia um texto que fala sobre o atalaia? Quem era o atalaia? O atalaia era aquela pessoa que ele tinha um local de privilégio, de visão. Ele subia e ele tinha uma visão ampla. Segunda Reis, Isaías, Ezequiel, vão falar muito sobre o atalaia. E já que estamos falando dele, vamos pegar o Ezequiel capítulo 33. Eu quero ler a partir do versículo 1, ele vai explicar o que eu quero dizer. Ezequiel 33, 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra. Olha que coisa interessante. É Deus quem faz vir a espada sobre a terra. É Ele que traz graça e é Ele que traz juízo. Aliás, a Bíblia diz que quem que vai mandar a operação do erro para aqueles que não crerem? Deus vai mandar a operação do erro. Isso é muito sério. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir, que vem espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Deu para entender ou não? Se o atalaia vê o problema, a dificuldade. Se o atalaia vê que está tendo uma invasão, e ele não avisar, não tocar a trombeta, e as pessoas matarem, o sangue das pessoas que morrerem vai ser requerida de quem? Do atalaia. Agora, se o atalaia tocar a trombeta, avisar, e as pessoas derem de ombro, as pessoas procrastinarem, sabe o que é procrastinar? Empurrar com a barriga. Estou nem aí.
aí o sangue não vai ser requerido do atalaia. Tem pessoas que vão dizer assim: pastor Maurício, você está sendo inconveniente com essa palavra. Que essa inconveniência já está vindo antes. Então, já vou dizer. Tem pessoas que vai dizer: pastor Maurício, você foi inconveniente com essa palavra. Mas a Bíblia diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos de quem odeia são enganosos. Eu prefiro que me bata com força, mas me fala a verdade, do que fica passando a mão na cabeça e dizer: não, irmão, vai tocando a vida, vai assim mesmo. Então, na verdade, essa pastoral aqui é para os nossos queridos internautas. Quero olhar para vocês aí, meus irmãos internautas, que moram em Londrina, de preferência, que não estão vindo à comunidade local. A internet é uma bênção para os que estão fora, mas vai resvalar um pouquinho vocês que estão fora também. Fica tranquilo aí. O trabalho da internet é para os irmãos que estão fora da nossa comunidade aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos pessoas que nos acompanham por esse Brasil afora. Mundo afora. Até eu tenho conversado com o Marcelo, que mora em Santa Catarina. Ele me disse ontem que a Marise tem acompanhado os estudos aqui da nossa comunidade. Ela mora em Florianópolis. E ela está sendo muito edificada com isso. E o irmão falou: manda um abraço para a Marise. Tá, Marise, você está abraçada em nome de Jesus, minha irmã. Então, eu quero dizer uma coisa para você que fica em casa todo domingo e tem condição de estar aqui com a comunidade local. Eu quero dizer para você, meu irmão, amado, querido diabo, que você está em pecado. Você está em pecado. Me desculpe a franqueza, mas eu não posso dizer que você faz parte da igreja local. Não fique iludido. Eu estou vendo pessoas, depois da pandemia, que não voltaram e provavelmente não vão voltar para a comunidade. Mas o senhor tem, eu fiquei impressionado com o número de irmãos que levantaram a mão hoje aqui. O senhor está trazendo os seus novamente. Eu não estou dizendo que você perdeu a salvação, eu não estou dizendo que você não é salvo, presta atenção. Eu estou dizendo que você está perdendo muitas, mas muitas bênçãos espirituais por não estar presente aqui conosco. Você não sabe o que é estar presente aqui nessa comunidade. Você não sabe o que você está sentado e vê as crianças andando para cá, andando para lá, falando aqui, falando acolá. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é a atmosfera quando você vê esses homens cantando e o som vindo. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Então, meu irmão, me tolere e me entenda. Eu estou falando isso para o seu bem, não fica bravo com o pastor, não. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo sem a comunhão com os santos. Não tem como. Sem o convívio dos santos. Ainda que esses santos sejam problemáticos, hein? Quem diz isso é Paulo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele diz: falando entre vós. Falando entre vós onde? No sofá da casa? Falando entre vós no zap zap? Falando entre vós mandando, eu fico invocado, desculpa, com essas mãozinhas quando você pede oração. E tem uns que mandam uma tuia de mãozinha. E não tem a capacidade de fazer uma oração ali para a pessoa. Então você não vai ser cheio do Espírito Santo sentado no sofá, mandando mãozinha não. Aí ele diz: com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai,
por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aonde que eu vou me sujeitar uns aos outros no temor de Deus? No sofá da casa? Vai não. Sabe onde que eu vou me sujeitar uns aos outros no temor de Deus? Na comunidade local com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, a palavra de Deus nos orienta assim. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus aqui, quando ele escreveu isso aqui, a carta dos Hebreus é uma das cartas mais longas do Novo Testamento, uma das epístolas mais longas do Novo Testamento. Ela foi escrita para confortar e para encorajar os irmãos hebreus. Não sei se você sabia disso. Ela foi escrita para encorajar os irmãos. Eles estavam com problemas, eles estavam infelizes, eles estavam perplexos, e havia muitas razões para isso. Eles estavam sendo perseguidos, mal interpretados, difamados e ameaçados de morte. O que nós precisamos entender aqui a grosso modo? Sair de casa para se reunir naquela igreja custaria a vida, era ser passado ao fio da espada. E Deus está dizendo o quê? Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Com todos esses perigos, ele vem dizer isso. Então, meu querido, não se iluda. Não existe culto online. Não existe ceia online. Não existe dons online. Não existe misericórdia online. Não existe perdão online. Sabe quando que eu vou exercitar o perdão? Quando o irmão vier a mim tropeçar. Sabe quando que o irmão vai tropeçar aí com você na sua casa? Só para levantar para pegar a pizza. Para outra coisa ele não vai tropeçar não. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Como que eu vou exercitar a longanimidade sem estar em contato com o pecador? Ou com os pecadores? Tem uns irmãos chatos? Tem ou não tem? Tem uns irmãozinhos chatos? Às vezes sou eu chato. Tem uns irmãozinhos complicados, mas esses irmãozinhos chatos, esses irmãozinhos complicados, têm me feito crescer em longanimidade, em misericórdia, em amor. Graças a Deus. Senhor, manda mais irmão chato para essa igreja aqui, Senhor. Irmão com problema. É bom andar com esses irmãos. Então, para que eu preciso desse irmão problemático? Para tratar comigo. Você pode repetir aí? Para que você precisa desse irmão chato? Fala, para tratar comigo. Amém. Amém. Para exercitar em você e em mim a misericórdia, a longanimidade, a mansidão. Sem congregar com os irmãos não existe crescimento espiritual. Você pode estudar teologia o tanto você quiser, você vai descobrir isso. Isso é bíblico. Não existe crescimento espiritual sem andar com irmãos. Não existe. Não existe. Não existe longanimidade online, não existe confissão de pecado online. Uma irmã mandou uma mensagem para o Márcio Mizobuti, que está aqui na minha
frente, semana passada, dizendo da importância da reunião dos santos. Ela mora lá em Bombinhas, né? Itapema. E ela falando, quando você vier para cá, Márcio, vem aqui para a gente ter uma comunhão. As pessoas sede de comunhão, querendo ter comunhão. E nós, pastores, nós líderes, nós vamos dar conta da alma de cada um de vocês. Então, meu querido, não se iluda, não existe culto online. Cada um de nós, cada um de vocês aí, tem na igreja um dom. Domingo de manhã o nosso irmão falou sobre isso aqui. O Weber Campos, ele deu aula para nós, falando dos dons. Os dons espirituais. Não existe distribuição de dom espiritual online. Não existe aperfeiçoamento dos santos online. Não existe crescimento espiritual online. Há necessidade de estarmos com os irmãos, reunidos com a igreja. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de algum. Antes façamos admoestações. Você sabe o que significa a palavra admoestações no grego? Paracaléu. É a mesma palavra usada para paráclitos do Espírito. Essa palavra admoestação, sabe o que é? É chamar para o lado. De vez em quando eu estou aqui, um irmão me chama, a gente marca, ele abre o coração. É bom, isso é bom. O irmão cresce e eu cresço junto com ele. Então não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto vezes que o dia se aproxima. Então o irmão que está aqui hoje, ele se arrepia quando ele escuta a palavra culto online. Ele se arrepia. Por quê? Ele falou, culto online para mim foi desastroso. A falta de respeito, estou escrevendo o que ele me passou. Não vou poder dizer do jeito que ele falou, que foi muito pesado. Eu já estou vendo que vocês estão meio assustados. Se eu disser o que ele falou, aí a falta de respeito das pessoas para com a palavra de Deus. Porque quando você vem à igreja local, você vem com um propósito. Você veio aqui hoje para quê? Para ouvir a palavra. Está levando uma bronca, mas faz parte. Mas a bronca não é para você que está aqui, a bronca é para quem está lá. Mas você veio aqui para quê hoje? Para ser edificado. Você está sofrendo. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre as doenças psicossomáticas, se der tempo. Mas você veio aqui para ser edificado hoje. Você não vem para a igreja com propósito de ouvir a palavra. Você não vem para a igreja para comer pizza. Já pensou, está pregando aqui, chega o entregador ali com a pizza, o outro traz um lanche. Estava assistindo o culto online e as pessoas pegando pratos de comida e sentando. Do nada as irmãs se levantavam e iam à cozinha pegar café. Traziam cachorro quente. Olha o cachorro quente, quem quer cachorro quente? Irmão, tem pãozinho com carne moída. Tenta imaginar essa cena. A gente ri. E eu tentei imaginar essa cena e eu fiquei muito angustiado de pensar. Eu em casa com 3, quando assisto o culto online, que é muito difícil, é complicado. Porque no meio do culto lembrou que tem que mandar uma mensagem lá para não sei para onde, aí e fala alto. Gente do céu, nós precisamos ter um pouquinho mais de reverência e santo temor, como diz a Bíblia. Isso é muito sério. Ele disse que não dava para prestar atenção no culto. No cinema você presta atenção quando você vai. Ele comparou com o cinema. No cinema você não levanta nem para ir no banheiro. Porque se você perder uma cena do filme, você perde o contexto do filme. Mas o culto online, presta atenção, você que participa, irmão. Não desliga não, cara. Calma. É pro teu bem que eu estou falando isso.
No culto online, você levanta para ir no banheiro toda hora, você levanta para pegar água, você levanta para isso, levanta para aquilo, você não para. Quem já participou aqui, culto online, sabe, eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Existe mais respeito numa sala de cinema do que num culto online. Ele disse, meu Deus, onde é que nós chegamos? Ele falou, para mim foi uma experiência desastrosa. E querido, minha irmã, você que mora em outra cidade, é bom você ser alimentado com essa palavra. Graças ao nosso Deus e Pai, esse púlpito aqui, as pessoas que têm vindo aqui, vêm com muito temor e tremor, eu estou suando aqui, tudo, costa, estou com a garganta seca, tomo água, a garganta seca, mas esse púlpito aqui, ele tem sido fiel, graças ao nosso Deus e Pai, a palavra, ao evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A visão dessa igreja é conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido por sua graça, porque só tem uma maneira de você um dia adentrar no reino de Deus, é por meio da obra salvadora, justificadora, redentora, santificadora, tem todo um pacote em Cristo Jesus. E essa igreja, graças ao Pai, tem sido fiel a essa exposição dessa palavra. Graças a Deus. Então, você que está se alimentando dessa palavra, não fica sentado no sofá, engordando espiritualmente, não. Ouça o culto, é bom. Procura uma igreja local. Vai levar essa palavra para as pessoas. Eu tenho irmãos aqui, não vou citar nome, que saiu de Londrina, foi para outra cidade. Ele falou, olha, não tem como, as igrejas aqui estão todas complicadas. E ele começou a frequentar uma igreja, e eu vou dizer uma coisa, ele começou a pregar a palavra nessa igreja para os irmãos. Não é para você ficar um gordo espiritualmente, agora eu estou salvo, né? Como diz o pastor Paulo Bornelli de Maringá, tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. Fui salvo mesmo, agora o outro que se lasque, eu estou tranquilo. Ô meu irmão, para isso que você foi salvo? É verdade que nós somos salvos sim, para ser tirados do inferno, mas nós somos salvos, sabe para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser sal, para ser luz desse mundo. Não é só crítico não. Domingo que vem de manhã o pastor Glênio vai dar uma palavra, inclusive nós estamos corrigindo o boletim dele, e a palavra vai ser exortativa também. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e se revele a você, se revele a mim e nós possamos procurar compreender qual que é a vontade do Senhor. Pergunta para o Senhor se é da vontade dele você ficar sentado em casa ou se é da vontade dele você se reunir com a comunidade local. Amém?